Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Next Level, podcast que vai levar a sua carreira para o próximo nível. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Paul Barramonde, sou executivo global de supply chain, especialista de recolocação e transição de carreira. No episódio de hoje, uma convidada muito especial, veio de longe, veio do Rio de Janeiro para falar comigo. Mas antes de apresentar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar. Isso nos ajuda a trazer cada vez mais executivos de nível para levar a sua carreira para o próximo nível. Pega papel e caneta, vamos falar de um tema muito importante que é a ESG, né? E por que 2025 é o ano chave para a ESG. Para falar desse tema, eu trouxe a Carolina Werneck Konotop, executiva em ESG, comunicação, sustentabilidade, diversidade e inclusão, ou seja, uma grande especialista do tema. Então, pega papel e caneta para que você anote todos os insights. Carolina, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada pelo convite. Uma honra ter você aqui e falar desse tema que é muito importante. 2025, um ano chave para a agenda ESG para as empresas. Muita coisa acontecendo no mundo. A agenda está caindo, não está caindo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de começar, eu queria te perguntar como é que o ESG começou na sua vida. Ok. Bom, eu comecei a minha carreira, meu primeiro emprego, minha primeira empresa foi Coca-Cola Brasil, na área de relações institucionais, dentro de uma estrutura de comunicação. Isso foi lá para o ano 2000, 2001. E, na época, a empresa estava precisando consolidar uma estrutura de responsabilidade social, que era o que se falava na época, e eu ajudei na criação do Instituto Coca-Cola Brasil. E aí, já na Coca-Cola, onde eu passei alguns anos antes de ir para a White Martins, o tema responsabilidade social, ele ganhou um escopo, um guarda-chuva maior dentro da sustentabilidade, né? E aí eu vim trabalhando também com outros temas dentro de recursos humanos, comunicação, mas sempre também terminando sustentabilidade e diversidade. A diversidade entrou no guarda-chuva da sustentabilidade, e aí nos últimos anos, quando o assunto ele ganhou mais relevância para os investidores das empresas, foi criado esse termo ISD, né? Que nada mais é do que um novo nome para desenvolvimento sustentável das empresas, mas como que a gente mensura e reconhece enfim, como que a gente garante que as empresas, que os consumidores e que os investidores possam seguir no caminho, né, de investir em empresas que vão perpetuar. E aí o ISD, enfim, eu já estava totalmente dentro desse contexto quando o conceito de ISD amadureceu. E aí eu já estava na Tecnip FMC, também cuidando de responsabilidade corporativa, sustentabilidade, e aí eu passei a ser responsável pelo reporte, né, de alguns indicadores do Brasil, os do S, ligados a relações com comunidade e diversidade, inclusão e diversidade. Maravilhoso. É um tema, bom, eu estive semana passada na Intermodal. Eu vou falar para você que é um tema que dois temas hoje que estão super em alta e que estão na boca de todos os executivos hoje. A inteligência artificial, que é algo que as empresas querem implementar, precisam implementar, até para ganho de produtividade, e o ESG, né? Que isso é ponto muito importante. Eu vejo que aqui no Brasil ele não perdeu força, muito pelo contrário. É algo que os executivos realmente, as empresas estão trabalhando para isso. E Carolina, como é que você vê a evolução dessa agenda do ESG nas empresas nos últimos anos e por que que 2025 é um ano crucial para as empresas? Bom, a gente está vendo aí uma evolução grande, um amadurecimento. Tem sempre uma parcela, né, do mercado que embarca sem de fato acreditar no propósito e naquela verdade. Então, é um pouco de que a gente chamava de greenwashing. E agora eu estou vendo que as empresas que de fato acreditam, então comprometidas, vão poder mostrar isso, né? A gente tem agora algumas tendências de regulamentação mais rigorosa para os relatórios de sustentabilidade, algumas regulamentações também mais firmes em relação aos selos que o mercado financeiro vai dar para as empresas sustentáveis. A gente vai ter a COP aqui no Brasil, tem um movimento político querendo, né, puxar o movimento um pouquinho como um retrocesso, mas que é muito pontual.
E aí agora é a hora da verdade, né? Que as empresas que de fato estão comprometidas vão poder mostrar isso e comprovar. Então é um ano chave para o ISD. Cara, eu acredito muito nisso, porque assim, agora é que vai separar as empresas das empresas, porque a gente tem um cenário político e tem muitas matérias falando do enfraquecimento do tema. Eu estive semana passada na Intermodal conversando com vários executivos, dois temas fundamentais, né? Que é a inteligência artificial e ESG. E aí eu posso dizer para você com toda certeza que não tem uma empresa com quem eu conversei que que o ESG é algo que está fora da agenda, muito pelo contrário, as empresas querem acelerar ainda mais com as regulamentações, isso vai ajudar, mas é fato de que um cenário político instável e da forma como está sendo conduzida, ou a empresa vai se posicionar e vai falar o seguinte: não vou retroceder, é algo que não tem volta, ou aquelas empresas que estavam no greenwash vão realmente parar de fazer, e aí você vai saber quem realmente é a empresa que vai ou não vai, principalmente agora com os selos, né? Que essa regulamentação vai ajudar a trazer cada vez mais credibilidade para eles e não só a empresa se apoiar porque ela tem o selinho ali, né? Exatamente, mas tem um movimento que aconteceu muito em relação à população, né, aos consumidores, tanto como investidores, na hora de onde você vai colocar o seu dinheiro, como também como consumidor. E aí não dá para dizer, olha, tudo que a gente falou até agora, esquece, a gente vai voltar a ser o que era. A gente já vê um movimento, quando a gente fala de inclusão e diversidade, né? Muitas empresas avançaram significativamente no percentual de mulheres, de pretos, né? No cumprimento da cota de pessoa com deficiência. E aí, quando já tem diversos estudos que mostram, né, que empresas com maior representatividade, eu não digo nem de mulheres, da sociedade, elas conseguem entender melhor o seu consumidor, o seu mercado, trazer soluções mais inovadoras. As empresas já estão mais diversas, elas já possuem pessoas com a mente mais aberta, e aí eu acho que isso vai gerar discussão, sim, vai gerar. Algumas pessoas vão ficar esperando, vão ver o que acontece, mas eu não vejo como um movimento que volta, é um movimento que não tem volta. E que assim seja, né? Porque as empresas evoluíram tanto em relação ao que nós tínhamos no passado. Eu sou, né, de uma geração que não tenho tanta idade assim, mas eu já vim num modelo de indústria muito comando e controle que foi quando eu comecei, né? E hoje as empresas elas evoluíram tanto, ou seja, pensar em retroceder não dá mais, mesmo porque eu acho que a sociedade nem vai permitir mais que isso aconteça. A nova Exatamente. geração já está chegando, uma geração que ela está mais sustentável, que ela já não quer mais ter carro, que ela vai utilizar o aplicativo onde ela quer trabalhar em empresas. Eu conheço muita gente, por exemplo, que fala assim: ah, eu não trabalho na indústria do tabaco, por exemplo, né? Por valores próprios. Isso é muito bom, mostra como a população está evoluindo, ou seja, se as empresas também não correrem atrás de manter essa agenda ou acelerar a agenda, daqui a pouco ela não vai ter gente para trabalhar. Exatamente, exatamente. Tem essa questão das pessoas, como eu falei, e tem o mundo também evoluindo, né? A gente está aí prestes a viver a transição energética, e isso vai gerar uma série de discussões. Tem muita coisa em jogo, e aí não é só aquela questão assim de querer fazer a coisa certa, é que não é sustentável mesmo, né? Evoluir sem pensar em todos os impactos que a empresa causa. Então, de fato, eu vejo o tema fortalecido e ainda tem muito espaço aí para a gente trabalhar, evoluir, melhorar práticas, melhorar processos e, enfim, trabalhar de uma forma que seja bom para as empresas, né, dando retorno financeiro, mas também de uma forma sustentável e que a empresa consiga trabalhar no longo prazo, né, se perpetuar aí no mercado. Importantíssimo que você falou de resultado financeiro, porque muitas empresas acham que as empresas, né, têm que fazer tudo isso, mas ela não, né, não olha que ela tem que ter retorno, ela tem que ter lucro no final do dia para pagar o salário de todo mundo, ou seja, seu trabalho depende do lucro da empresa. Então, no final do Exatamente. dia, todos temos que trabalhar em prol da lucratividade da empresa. Mas eu queria trazer um pouquinho dos desafios. Quais são os desafios que você observa nas empresas para conseguir manter essa consistência na agenda? ESG, né? Que eu acho que esse é o principal ponto. É como é que eu consigo manter uma agenda e fazer essa agenda perpetuar e quais os desafios que elas estão enfrentando? Bom, e esse ponto que a gente falou é crucial, né? Então, não entender que investimento em sustentabilidade, em ESG, como
um, um custo que você poderia estar economizando, porque tem que pensar no longo prazo, né? E já tem diversos business cases aí de empresas, principalmente do ramo B2B, que muitas vezes fazem um investimento inicial numa determinada embalagem ou num determinado processo e que lá na frente consegue recuperar esse investimento, né? E ainda consegue ficar bem aí com o consumidor e com a sociedade. Então, achar meios de garantir esse equilíbrio entre os pilares, né, o E, o S, o G e o impacto financeiro e o retorno para o acionista é fundamental. Evolução dos KPIs, né, a forma de mensurar, você falou um pouquinho mais cedo de inteligência artificial, então, como que a gente garante que a gente de fato tenha indicadores efetivos que realmente meçam o desempenho da empresa, porque muitas vezes as empresas colocam KPIs que elas sabem que elas vão conseguir cumprir, mas que não são os mais relevantes, né? A gente fala em materialidade, quando a gente fala de sustentabilidade, então nem sempre são os KPIs mais importantes. Então, a gente ter de fato KPIs corretos, mensuráveis e com uma acuracidade, né? E aí, de fato, a tecnologia vem para apoiar esse processo. A alta liderança precisa, de fato, estar comprometida, estar envolvida, o tema precisa estar na agenda. Então, aquilo que a gente não abre espaço na agenda, a gente não mostra que é uma prioridade, que é relevante. Então, de fato, estar na agenda e ter esse compromisso de alta liderança da empresa, né, e de todos os executivos. Essa questão desse cenário político, né, pontual, querendo puxar o tema para baixo, é um desafio, mas também uma oportunidade, né? Como eu falei, das empresas se consolidarem como empresas que estão firmes aí nesse propósito, mas acaba sendo um desafio, porque no final das contas é aquilo, a empresa não é uma ONG, tem que trazer resultados financeiros, aí eu acho que gera uma série de inseguranças para quem está na tomada de decisão, né? Será que esse movimento vai durar, não vai, como é que vai ser? Então, a gente já evoluiu, agora a gente não pode retroceder, o que a gente faz? Então, de fato, esse é um desafio para esse ano, né? É um desafio e uma oportunidade. Eu acho que o grande ponto, e eu como executivo, não, fica tranquilo. Eu como executivo vou falar para você uma coisa. Eu acho que, para mim, a agenda é o desafio principal, porque, na verdade, muitas empresas elas não têm uma posição exclusiva ou alguém que vá cuidar somente desse tema. Normalmente você acaba acumulando, né? Então, por exemplo, eu como supply chain, eu tenho que trabalhar essa agenda ESG com fornecedores, né? Então, em estruturas que estão cada vez mais achatando, e muitas empresas em reestruturação, você está com um adicional que, na verdade, pessoal, não é um adicional, é algo que a gente tem que fazer, mas dentro da demanda operacional que a gente tem, e as empresas cada vez mais exigindo dos executivos estarem cada vez mais no operacional, fica inviável você conseguir equilibrar todos os pratos, né? Eu acho que para mim esse é o grande desafio. Como é que você consegue encaixar tudo isso dentro da sua agenda? Pelo que eu converso com os executivos e falo por mim, o ESG é a prioridade, né? Porque é realmente importante a gente trabalhar esse tema, mas equilibrar todos os pratos é algo que não está simples. Não, e aí eu acho que também depende muito do tipo de empresa, né? Você falou de acumular papéis, então, por exemplo, na outra empresa que eu trabalhei, alguns anos como gerente de comunicação e sustentabilidade na White Martins. Então, é uma empresa B2B, não tem consumidor final. E aí o tema, de fato, ele não exigia ter um diretor de USD, de sustentabilidade. Eu já vi, por exemplo, empresas há uns anos atrás com diretor de mudanças climáticas, né? Coisas muito específicas. E essa posição atendia ali aos interesses da empresa, da sociedade, dos stakeholders, né? Então, de uma forma geral, fazia sentido, né? E faz sentido. Depois eu atuei um tempo como gerente de recursos humanos, incorporando também essa função. Então, também é uma empresa do setor de óleo e gás, que também não tem essa pegada de B2C tão forte, que não tem, enfim, uma empresa do setor de óleo e gás que também não fala com o consumidor final e, de fato, também não tinha essa necessidade de ter um executivo de alto nível só para falar do tema. E aí eu acho que faz parte também, né? E a gente tem que entender e ter essa flexibilidade
de entender o que a gente falou, a Bessa, a empresa tem o seu direcionamento e as suas metas financeiras, e as empresas querem fazer o bem, querem fazer o que é certo, mas também dentro de uma estrutura que faça sentido. Sim. Então, acho que é o momento também das empresas pensarem, né, qual é a estrutura que faz sentido para elas, né, na realidade de hoje. Tem que encaixar como algo principal, ter uma pessoa exclusiva é o melhor dos mundos para cuidar dessa agenda e juntar todo mundo, todas as pessoas com a agenda corrida, mas no final do dia tem que fazer sentido para a empresa. Não adianta colocar uma cadeira que também a pessoa vai ficar ali e também não vai ecoar em ações que realmente vão refletir positivamente para a sociedade, ou seja, tem que fazer sentido, tem que gerar receita, tem que gerar recurso, tem que gerar impacto. Então, são muitos fatores que a gente tem que considerar. E aí eu queria trazer um pouquinho sua visão sobre essa regulamentação, né? Então, o mundo está se regulamentando em relação a esse tema e o Brasil não é diferente, mesmo porque muitas multinacionais. Queria ter a sua visão sobre essa regulamentação, que realmente vai mexer um pouquinho ali com as estruturas das empresas para elas poderem ajustar os seus processos, indicadores, reportes. Como é que você está vendo essa regulamentação? Bom, o bom é que a sociedade, né, o próprio mercado, ele dá algum tempo para as empresas se adaptarem, né? Então, por exemplo, as empresas de capital aberto que publicam relatórios financeiros ligados à sustentabilidade, eles vão ter que passar a trabalhar com padrões globais, né? Padrões globais de reporte de indicadores, e que é uma coisa boa, porque aí você consegue ter uma comparabilidade maior. Alguns desses critérios, tanto em relação ao mercado financeiro, como em relação ao reporte de indicadores, está muito ligado àquilo que eu te falei, de ter uma exigência maior em relação àquilo que realmente é relevante, tá? Então, vou te dar um exemplo. Para quem que é mais relevante reportar consumo de água? Para quem que é mais relevante reportar consumo de água? Uma empresa de bebidas ou uma empresa de consultoria, né? Então, eu acho que esse amadurecimento está indo muito nesse sentido de garantir que as empresas reportem aquilo que de fato faz sentido para elas, ajudando a eliminar um pouco esse movimento do greenwashing. A gente vai ter a COP, que também vai trazer novos compromissos e, enfim, oportunidades também, mas muito nessa linha agora da gente separar mesmo o joio do trigo e garantir que as empresas que estão trabalhando sério sejam reconhecidas. Não, acho fantástico isso que você trouxe. A COP vai trazer muita informação nova, né? Vai ser em Belém ainda, vai ser maravilhoso ter lá na região. Está Uma região mexendo que tá muito com a mexendo região, muito com a né? região. Eu conversei, tenho muitas pessoas lá, conversei com o Kleber recentemente. Falei, cara, a COP já está mexendo com a região e vai mexer. E eu acredito nisso, você ter o indicador correto, bem reportado e de forma certa. Não adianta ter um indicador que eu não vou usar para nada. Para que eu vou reportar água? Para qualquer pessoa? Não, vou reportar para algo que faça sentido, né? Eu vim, todo o meu background é de qualidade, né? E o melhor indicador é aquele, o indicador certo para a operação correta, que vai medir e você vai poder tomar ação em cima daquele número que você tem ali, porque senão não adianta, né? Porque se só tem um número reportado e não tiver um plano de ação associado a ele, também a gente acaba morrendo na praia. Que legal que você vê de qualidade. Eu queria até aproveitar e falar, então, que as pessoas que estão dizendo, né, o movimento tá morrendo, tá acabando. Eu acho que a gente pode pegar como exemplo o movimento da qualidade que veio algumas décadas atrás. E aí ele teve esse boom e, de fato, as conquistas, elas foram implementadas, os avanços nos processos, os avanços na forma como as empresas trabalham, elas foram consolidadas e ficou esse legado. Hoje em dia não se fala mais tanto assim, em qualidade fora dos fóruns técnicos, porque aquilo já faz parte do processo, da estratégia das empresas, né? A mesma coisa com segurança, né? Aí, boom da segurança. Então, o assunto veio, de fato, à tona, e para quem trabalha em indústria, né, você vê muito bem assim como que os processos estão, de fato, também muito enraizados, né, na cultura das pessoas. Eu trabalhei numa empresa do setor industrial que tinha uma prova sobre o comportamento seguro na parte de recrutamento e seleção e que, de fato, eliminava. Era uma prova assim, muito simples. Você foi dormir e não lembra se desligou
o gás do fogão. O que que você faz? Letra A, deixa para ver amanhã porque está com muito sono. Opção B, vai lá e vê. Mas coisas simples que você mede se a pessoa tem comportamento seguro e consegue, de fato, já eliminar quem não faz parte daquele grupo de pessoas que compartilham esses valores, né? E, se eu não me engano, até hoje a empresa aplica esses testes. Então, a gente também, fora do mercado técnico da área, não se fala mais tanto assim em segurança, mas nas empresas que precisam de segurança, isso é falado, é tratado, e as melhores práticas foram implementadas e consolidadas, né? Você não entra hoje em dia numa fábrica sem assistir um videozinho, recebe um número, controle, isso, aquilo, saída de emergência, né? E aí, o movimento que começou com responsabilidade social, depois ganhou o escopo maior de sustentabilidade e nos últimos, né, anos de ESG, ele também veio para ficar. Então, pode ser que daqui a 10 anos a gente não vai mais tanto falar disso, mas o legado vai ficar, as boas práticas vão ficar. A gente falou, os consumidores vão continuar exigindo, os investidores vão continuar exigindo. Então, pode ser que agora a gente fale mais de inovação, de IA, enfim, de outros temas que são novos e a gente precisa, de fato, ter esse respiro e essa mudança de assunto, porque faz parte da evolução da sociedade. Mas eu vejo que tudo aquilo que foi conquistado com qualidade, por exemplo, ficou, em segurança ficou, e no fato de sustentabilidade e ESG também veio para ficar, as práticas estão se consolidando, estão sendo, de fato, implementadas, e, enfim, eu peguei esse gancho porque você falou da Não, qualidade, eu não sabia. você tá perfeita, porque assim, é exatamente isso que aconteceu. No primeiro momento, qualidade, assim, ter uma ISO era assustador para qualquer empresa. Hoje, muitas empresas têm, não vou falar qualquer empresa, muitas empresas têm, e já se tornou algo que, assim, é o mínimo requerido, é o mínimo, né? Já virou mandatório, É não é mandatório, nice to have, não é? né? Então, assim, se tornou algo comum, graças a Deus, e as empresas estão indo para um outro Então, patamar. não é mais um termo da moda, porque não é Exato, mais moda, é mandatório. exatamente. Esse é o ponto. E aí já entraram na OSAS. Aí vem a 14.000. Com a 14.000 já veio o ISD trazendo, ou seja, quanto mais comum e a gente parar de falar, melhor, porque pelo menos a gente tem o critério mínimo para que as empresas possam atuar e que venham outros problemas para a gente Exatamente. continuar Eu esqueci do trabalhando. compliance, né? Compliance também teve uma época que se falou muito, e é claro que num país como o Brasil a gente ainda precisa falar, mas no movimento grande que teve nas empresas de estruturar áreas de compliance, isso tudo ficou. Então, são processos, são certificações, são treinamentos anuais que ficam e a gente vai evoluindo como empresa e como sociedade, né? Exatamente. Eu acho que esse é o ponto que você trouxe bem perfeito. Hoje, qualidade, hoje eu não estou mais na qualidade, estou em supply chain, mas quando eu entro numa empresa, você vê que minimamente ela tem processos, instrução de trabalho, estruturação, indicadores, e tem tudo o que precisa. Muitas empresas têm, mesmo sem ter a ISO 9001. Olha que interessante. Porque ela não quer mais aquela chancela que precisava, que fazia um diferencial no passado. Hoje já não faz diferencial. O que eu conheço de empresa que fala o seguinte, cara, eu não preciso da chancela, eu faço ali porque é a minha essência. Então, eu acho que esse é. A gente vai chegar lá. Acho que com esse dia a Exatamente. gente vai E chegar mesmo lá. sem a chancela, as pessoas, né, o consumidor, os seus clientes, eles percebem e valorizam isso. Então, mesmo sem uma certificação específica ABC, a gente percebe, né, como consumidor, como cliente, quando o tema ele é valorizado pela empresa, e aí você valoriza aquele tema também, acho que fortalece, né, o vínculo com a empresa. Com toda certeza. E como é que as empresas podem equilibrar, né, essas ações ambientais e sociais com objetivos financeiros? Porque no final do dia, como a gente comentou no início, tem que gerar lucro. Senão a empresa não sustenta, ela vai falir e vai todo mundo para a rua. No final do dia é isso que acontece. Como é que a empresa pode equilibrar esses três pilares com o objetivo financeiro lá na frente? Bom, primeiramente, quando a gente fala de inovação, né, então a inovação e a tecnologia, elas estão aí muito para apoiar esse movimento e a gente conseguir viabilizar processos e formas de trabalhar que sejam efetivas e sejam sustentáveis, né? Penso muito nas regulamentações, quando a gente pensa em setores. Então, vou dar o exemplo, por exemplo, de uma empresa que fabrica plástico, né? Você pode comprar o plástico reutilizado ou o virgem lá, o plástico. Então,
qual que é mais barato, qual que é mais caro. Então, as empresas como associações de classe, elas precisam se unir nesse movimento e trazer o tema para a sociedade discutir, para os governos votarem em práticas e leis, regulamentações que garantam aquilo de que não dá para você ficar fazendo o que é certo, sendo mais caro por muito tempo. Não é sustentável ser sustentável se não for de fato regulamentado. A gente tem aí o mercado de carbono, que também passou por uma série de mudanças e que vem se fortalecendo também nesse ano. E aí eu acho que os grandes desafios é a gente pensar o que faz sentido para a empresa, por exemplo, em termos de estrutura, porque a gente falou, né, a empresa não é ONG, ela tem que trazer lucro. Então, considerando todo esse cenário, a empresa avaliar quais são as regulamentações que eu posso exigir, o que eu estou fazendo de certo que os meus concorrentes não estão, e com isso eles estão tendo uma vantagem competitiva, como que a gente pode trazer esse tema para a pauta, para a discussão, e de fato achar um equilíbrio aí, né, entre o financeiro e o sustentável, né, o que é certo a se fazer, né, entre o financeiro e o sustentável não, entre o financeiro e o certo, né, a coisa certa a se fazer, o que é melhor para o mundo. Espetacular. Próximos passos para as empresas, o que que as empresas precisam fazer para garantir, né, que essas ações de ESG não sejam apenas algo que é falado, greenwash, mas realmente ela traga resultado. Como é que uma empresa pode começar? Muitas empresas já estão à frente, mas para quem ainda está um pouquinho atrasado nesse processo, o que que elas precisam fazer? Acho que é importante conhecer, né, conhecer o movimento, tudo que já evoluiu até agora, conhecer as melhores práticas, né, muitas empresas já foram, já quebraram a cara e voltaram, então a gente aprendeu com os erros dos outros. Eu falei um pouco de associação de classe, acho que essas associações são importantes, então seja no mercado menor ou empresas maiores, elas de alguma forma têm algum tipo de associação e trabalhar em conjunto para causas que sejam benéficas para a sociedade e para as empresas como associação é um caminho importante. Esse é o momento, né, a gente falou um pouquinho lá atrás, de reforçar o compromisso, né, mostrar que as práticas são genuínas, são verdadeiras e que o compromisso está firme. Então, investir em tecnologias, eu acho que o caminho é por aí mesmo, para as empresas, né. Sim, e para os profissionais? Para os profissionais, bom, eu sou uma profissional de recursos humanos e eu acredito muito que a melhor forma da gente aprender é fazendo, né, o famoso 70-20-10, né, que a gente aprende mais on the job, né, fazendo, do que estudando. Mas eu sou super a favor da gente estudar, se capacitar. Hoje em dia tem uma série de formações, de certificações e até mesmo cursos gratuitos em relação ao tema, então que a gente pode se capacitar. Para quem não tem oportunidade de aprender on the job, ainda não está no mercado, busca participar de eventos, participar de fóruns, participar de discussões, ouvir os podcasts sobre o tema, muito artigo, né? Tem muito trabalho também sendo feito nessa linha. E de fato, se capacitar e tentar entrar no mercado. Aí, entrando no mercado, é on the job, né? E aí, quem está nessa área, é sempre muito importante a gente tentar, como área de SD, pensar o valor que a gente traz para o negócio, o valor que a gente traz para o cliente, o diferencial, para não ficar sendo visto também como uma área de custo, sabe? Mas sim uma área importante e que, de fato, traz um diferencial competitivo para a empresa. Espetacular. Chegando no final do nosso programa, falei para você que passa Passa rápido, rápido. passa muito rápido, mas eu não posso fechar, senão o pessoal me mata, sem te pedir uma dica de livro, filme ou série, mas que tá te inspirando, não necessariamente sobre o tema, mas aquilo que tá inspirando a Carolina. Tá. Eu estou lendo um livro que não é novo, mas que eu não tinha lido, que uma mentora minha de carreira me sugeriu, que é Os Quatro Compromissos. Até surgiu agora o quinto compromisso já. Então, eu estou lendo Os Quatro Compromissos e eu estou, de fato, tentando implementar esses quatro compromissos e já estou com um quinto compromisso no radar aí para ler em breve. E eu estou assistindo uma série chamada We Crashed, que é baseada na história do WeWork.
Então, mostra aí toda o comecinho, né, a evolução e o ciclo também de declínio dessa empresa que começou como uma startup, com a Anne Hathaway, que é maravilhosa, e tem um outro ator que eu esqueci o nome, que é super versátil, mas é uma série que enfim, me inspira muito e que também a gente consegue aprender com os erros dos outros, né? Eu tenho muito essa teoria de que a gente tem que aprender com os nossos erros, sim, mas eu sempre tento aprender também com os erros dos outros, para não precisar errar tanto, né? Em curta caminho, né? No final do dia, em curta caminho. Exatamente. Então, o que eu tenho de dica, que é o que eu tô vendo agora e lendo agora, é o We Crashed, que, se eu não me engano, tá... Aí eu não vou lembrar. Eu não sei qual é. Mas é o We Crashed e o livro dos 4 compromissos. Já pensando para ir pro quinto. Que eu já tô lá bem avançada. Espetacular. O We Crash eu não assisti ainda. Eu assisti o Som na Faixa, que é o do Spotify. Comecei agora do Uber. E aí quero ir pro do WeWork também. Eu gosto muito por conta disso. Aprender com quem fez, tentou, errou e deu certo. E no final do dia, se a gente não aprender e não aplicar também, não tem jeito. A indicação, 2 livros maravilhosos, né? Os 4 compromissos e o 5º compromisso. Helena, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar tanto com essa sua visão incrível de ESG. Parabéns pelo trabalho. É um grande desafio, mas é todo mundo se unindo para conseguir colocar cada vez mais a gente e transformar o ESG como a qualidade, ao ponto de ninguém lembrar mais que precisa e transformar isso numa rotina. Igual segurança, qualidade, compliance, já está entrando, né? E aí a gente abre caminho para novos temas. Espetacular. E muito obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar. Isso nos ajuda a trazer cada vez mais profissionais como a Carolina para inspirar a sua carreira. Te vejo no próximo podcast Next Level.